Olá, queridos alunos. Hoje eu vou fazer aqui a continuação daquele vídeo, põe ele aqui, ó, põe ele aqui em cima, que é o vídeo que eu falo de ESP32 usando função callback, né, que eu montei os dois controles remotos. Lembra que eu falei de multi-client, né? Eu tinha um server e dois clients. Pois bem, agora eu vou mostrar como é que faz a lib, tá? Então eu até coloquei, né, a lib orientada a objeto, então eu coloquei um monte de Lego, porque Lego é usado sempre para fazer referência à orientação a objeto, porque a ideia é essa, a ideia é você reaproveitar coisas que já estão objetos que já foram feitos, né? Então aqui a gente vai fazer o que? A gente vai criar a lib, então eu vou mostrar como é que se cria a lib orientada a objeto, tá certo? Essa biblioteca aqui, então, é o código-fonte referente àquele client.ino e o server.ino da última aula, da aula anterior, né? Tá certo? Então vamos lá, vamos entender aqui como é que funciona. Mas antes, roda a vinheta aí. Bom, continuando aqui, né, a intenção dessa aula é criar uma lib orientada a objeto que vai nos avisar através de um callback sobre a mudança de status dos pinos, né, que acontece no ESP, nos ESP clients, né, e conectados a um ESP servidor, lembra? Então eu tinha assim, um server, né, e dois clients, né, tinha assim, um server, dois clients e conforme eu apertava um ou outro botão, ele mandava isso daqui para o server e esse cara mandava também. Mandava simultâneo, inclusive, né? Então, vamos lá. Só para lembrar, o esqueminha, né? Era esse aqui, né? Esse daqui do client, esse daqui era a montagem do server, né? Eu tinha dois clients. Ainda na outra aula, só para relembrar, eu mostrei esse fluxograma aqui no caso aqui do server, né? E mostrei também esse fluxograma do client loop. Então, se você não assistiu aquela aula e está assistindo agora aqui, volta lá e assiste, senão não tem como se acompanhar esse vídeo. Eu não vou falar disso novamente, senão o vídeo fica muito grande, fica muito cansativo de assistir, tá? Porque é um assunto vamos dizer assim, mais pesadinho, tá? Certo? Então vamos lá, a lib, né, ela está nos arquivos pin.h, remoteclient.h, remoteclient.cpp, remoteserver.h e remoteserver.cpp, tá? Então aqui eu sempre falo, né, você vai ter que colocar dentro de libraries, né, aqui, né? Bom, modificadores de acesso, vamos lá. A ideia aqui, deixa eu falar aqui, gente, a ideia desse vídeo aqui não é eu ensinar orientação objeto para vocês. Pô, caí de paraquedas aqui, agora eu vou ensinar orientação objeto. Não é. Mas essa lib, ela tem uma classe e ela é orientada a objeto, entendeu? Então, como eu sei que tem gente que não está acostumado com esse negócio de criar classe, não sabe o que é modificador e tal, então assim, eu vou dar uma palhinha assim, eu vou falar alguma coisa de orientação a objeto, mas com o foco de explicar essa lib, entendeu? Eu tenho vontade sim de pegar um dia aí e fazer um curso de programação orientada a objeto, né, publicar isso daí na internet. Eu acho que tem uma área aí do Arduino que está muito mal explicado, entendeu? Tem muita gente que quando pega essas orientação a objeto fica meio perdido, porque o que todo mundo quase aprende de Arduino é ser puro. No máximo está chamando um objeto com ponto, método, ponto, um atributo, mas não está programando orientado a objeto, entendeu? Está usando o objeto, mas não está criando nada ali. Aí às vezes tem seguidor que pede ajuda. Fernando, eu fui pegar um negócio, vixe, era muito mais complicado do que eu pensei, aí eu não consigo. Então não tem jeito, cara, para mexer com Arduino, com ESP32, você tem que saber programar, entendeu? Certo?
Então, assim, é só para situar vocês aí, tá certo? Então, não é um curso de orientação a objeto aqui, mas eu quero que vocês comecem a pensar nisso que eu estou te falando. O que a maioria sabe de Arduino não é C++, é C, tá? 90% dos códigos que você vê por aí é código C puro. Quase que puro. O cara no máximo usa uma string lá, mas então ele está usando um objeto pronto, não fez ele. Entendeu? Então vem comigo agora aqui. Vamos lá, gente. Modificadores de acesso. Nós temos umas palavrinhas que são especiais. Private. Private é quando você declara um método ou um atributo. Vamos ler atributo como sendo uma variável, tá? As classes têm hierarquia. Então eu coloquei aqui, por exemplo, eu tenho uma classe A, que é uma classe pai, e essa classe filha aqui é a classe B. Eu podia ter uma outra classe B1, filha, no mesmo nível. E eu tenho classe que não é nem filha nem pai, a classe está solta ali também. Pode ter isso aí, entendeu? Então, assim, as classes, elas podem tanto se apresentar em hierarquia quanto sozinhas, assim, isoladas, tá? Nós temos o private é o seguinte: se eu tenho uma função, um método, né, ou uma variável, que seja um atributo, dentro dessa classe A, tudo que for private, só ela própria que vai enxergar. Ou seja, aqui, ó, apenas a classe pode acessar e modificar os métodos, né, as variáveis ou métodos desse tipo. Ou seja, sempre leia assim, ó, variável é a mesma coisa que atributo, né? E aí é o seguinte, protect. Então, além da própria classe, as classes que estendem essa classe também possuem acesso. Por exemplo aqui, essa classe B aqui, tudo que for protect aqui, ela consegue acessar aqui, certo? Que for protect. Ou seja, além da própria classe, essa daqui, as classes que estendem esta também pode ter acesso. A gente fala aqui B estende A, né? Certo? Então, B herda uma série de métodos e atributos de A. Então a gente fala que B é uma classe filha, né? A subclasse de A. Bom, aí a gente tem o public. O public, todos possuem acesso, né? O public, por quê? Porque o nome já está falando, é público, né? Então vamos ver isso daqui já com um exemplozinho de código fontes. Um código simplesinho só para a gente observar isso aí. Então nós temos aqui uma classe A, uma classe B e uma classe C, certo? Eu até coloquei o diagrama aqui. Essa classe B não existe aqui, eu coloquei ela só de exemplo para mostrar que podia ter a classe B e podia ter uma B1 também. Mas aqui nesse fonte nós só temos a B1. Bom, eu tenho a classe A. Eu tenho 3 tipos, né, dos modificadores de acesso. Eu tenho a parte pública, então todo mundo enxerga o atributo A, a variável A, e também todo mundo enxerga... Olha, lembra que eu coloquei aqui X? O que é método, gente? Método é uma função dentro da classe, tá? Vamos colocar dessa maneira para ficar assim, uma coisa mais fácil de entender, né? Que eu estou comparando com linguagem C puro, né? E aí é o seguinte, eu tenho a parte protect, que é B e o método Y, e eu tenho a parte private, que é a parte C, que é a variável C ou o atributo C, e o método Z, certo? Então a gente já sabe aí. Aí eu declarei aqui é a forma que você estende. Aqui eu estou dizendo o seguinte, B estende A, ó. Dizemos que B estende A, ou seja, herda todos os atributos e métodos public e protect. Então, o B enxerga o quê? O que B enxerga? B enxerga tudo que é protect, enxerga tudo que é público. Então vamos ver isso aqui, ó. A, ele enxerga, ok, ele compila, tá? Vamos imaginar que nós estamos compilando. Então eu estou criando o método B aqui. B, ó, podia ser B, eu podia escrever assim, Fernando entre parênteses, podia passar argumento, tá? Mas assim, é bem simplesinho o método aqui, porque eu quero só mostrar o escopo, né? Então assim, A1, eu enxergo A1, é pública, enxergo, ele compila. Eu enxergo o método X, enxergo, então ele vai compilar, vai dar ok.
Eu enxergo B, B é protect. Quem que eu sou? Eu não sou B, eu não estendi A, ó, eu estendi A. Ó, quando eu ponho B2.A, estou dizendo que B estende A. Quem que é a minha classe mãe? Minha classe mãe é A, entendeu? Eu enxergo. Beleza, lá, enxergo, então eu enxergo B e eu enxergo o método Y. Agora, private, eu enxergo private. Quando você põe um modificador private, é somente a própria classe que enxerga tudo que é private. Logo, dá erro de compilação. Eu não posso fazer esse acesso aqui. Esse acesso aqui está errado. Entendeu? Aqui que vai dar erro. Entendeu aqui? Então isso aqui é um bom exemplo de mostrar a visibilidade das variáveis, certo? Vamos lá agora para a classe C. Ó, na classe C eu estou criando um método aqui e lá eu disse o seguinte, que a obj, ou seja, eu criei um objeto do tipo da classe A. A classe A aqui, ó, tá vendo onde eu defini a classe A? Tá aqui em cima. Ah, beleza. Aí ele diz o seguinte, ó, obj.a, eu consigo acessar o atributo nessa variável? Consigo, beleza. Por que que eu consigo? Porque ela é pública. Agora só o seguinte, olha onde é que está C. C é alguma coisa de A? Não é nada, hein? Vai vendo aí. C não é nada de A. A é uma classe, outra classe, tá. Mas ele consegue acessar. Aí o que que acontece? Obj de X, ele consegue acessar o método X? Consegue. Por quê? É public, consegue acessar, beleza. Agora, olha só o que ele vai fazer agora. C consegue acessar B, vai dar erro de compilação. Por que que vai dar erro de compilação? O cara é protect. Ele teria que ter um relacionamento com A, ele não tem, ele não herdou nada de A. Ele não herdou. Então, se não herdou, não tem como ele acessar essa variável. Que essa variável é protect, ela é protegida, vamos dizer assim, traduzindo, né? Fica meio estranho, às vezes, essas traduções assim, mas acho que a gente já é meio cognato, né? Mas, enfim, ele não consegue. Aí ele tenta acessar private, mas, de novo, private é acessível a quem? Somente a própria classe. E aí o que acontece? Também vai dar erro aqui, não enxerga C e também não enxerga Z, porque o Z é um método private, somente a própria classe. Certo? E nem que ele herdasse, nem que ele estendesse, não ia conseguir, né? É esse caso aqui, ó. Nem que ele fosse uma classe filha, ele não ia enxergar. Ele não ia enxergar de jeito nenhum, entendeu? Então, ficou claro aí? É isso que eu queria explicar, o que são essas palavrinhas novas aí que a gente vai usar, tá? Às vezes aparecia essas palavras e eu não falava nada, né? Bom, aí, gente, tem um negócio aqui também que chama lista de inicialização. Podemos usar uma lista na frente do construtor para inicializar nossas variáveis. Exemplo. Seguinte, eu estou criando a classe A. Aí eu tenho um public A, int A, int B, dois pontos. O que acontece? Esse cara aqui é o nosso construtor, porque esse daqui é um método que, um construtor é um método, função, né? Método é função, né? Que tem o mesmo nome da classe. Botei A aqui, podia ser função Fernando, Fernando e aqui Fernando, entendeu? Então, tanto faz. Eu botei uma letrinha só ficar pequeno. Beleza, aí eu tenho duas variáveis private aqui dentro, beleza. Aí a implementação do construtor é assim, ó. Eu coloco A, né, 2.2.a, tá certo? Porque o nome da classe é o mesmo nome do construtor, né? Aí eu passo int A, int B, são os argumentos. E aí, dois pontos. E aí tem um negócio, cara, que é gozado, né? Lista de inicialização fica parecendo chamada de função. Não é chamada de função. Olha o que XA faz. XA é a mesma coisa que x igual a A. E esse cara aqui é a mesma coisa que y é igual a B. Mas por que se aconselha a fazer isso daqui em C++? Porque é mais rápido. É por incrível que pareça. Você podia fazer isso aqui? Podia. Mas por que eles aconselham a usar a lista de inicialização? Porque dizem que é mais rápido. É a forma que compila o negócio, fica mais rápido. Tá certo? Vocês sabem muito bem que eu sou preocupado com performance.
e a gente tem que entender como é que as coisas são compiladas. Então, não adianta só falar assim, a pessoa falar assim, não, eu vou escrever bonito. Cara, eu acho assim, entre escrever bonito e escrever um código muito eficiente e rápido, eu prefiro código eficiente e rápido. Tá entendendo? Não significa aqui que eu vou estrupiar o código. Também não. Não vou sacanear com o código, mas eu sou preocupado com performance, porque gente, nós estamos programando um chipzinho pequenininho, né, cara? Eu não tô num servidorzinho com 200 mil núcleos, eu não posso fazer o que eu quero ali, tá entendendo? A gente tem que economizar processamento, porque nós estamos programando microcontroladores, tá? Bom, vamos lá, aqui começou já. Aqui já começou o negócio. Então a gente tem lá os if-defs, né? E depois type-def struct. Eu estou criando aqui uma estrutura, porque eu vou precisar uma estrutura de pinos, né? Então eu defino que pin, né? Ele tem duas informações aqui. Eu tenho um int que representa number e tenho um int que representa status, certo? Até aqui é ser puro, né? Aqui não tem diferença nenhuma. Bom, aí a gente vem aqui no remote client.h, ou seja, aqui é a lib que vai ser chamada pelo client, certo? Então vamos lá, os defines aqui, o Arduino, Wi-Fi, Vector e pin.h, lembra? Por que que pin.h está em aspas? Porque eu defini ele lá e ele está dentro da pasta do diretório. Ele não está nos .h padrão do Arduino, tá? Na biblioteca padrão lá. Bom, aí o que eu faço? Aqui eu vou criar uma classe, né? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu dou um class remote client, que é o nome da classe, e eu estou dizendo o seguinte, que tudo isso daqui é público. O que é público? É o método remote client, é o método loop, eu vou criar o método loop, é como se fosse função, tá, gente? É o método set server address and port, ou seja, é um método também. E aqui eu tenho ponteiro de pin numbers, eu tenho pin count, e daí eu tenho os atributos aqui, eu tenho o vetor de pinos. Por que vetor, né, gente? Porque eu preciso ter vários pinos. Usei 2, mas eu podia usar 15 pinos, né? Então usando vetor fica muito mais fácil de você trabalhar, né? Depois tem o tipo IP address aqui, que é o server IP address, né? E eu tenho o int server port. Aí no private, ou seja, por que que eu escolhi private, privado? Porque ninguém vai usar esses métodos a não ser a minha própria classe remote client, certo? E no C++, a gente faz questão de só dar visibilidade para quem precisa, entendeu? Se não vai ser chamado por mais ninguém, o cara é private. É uma forma de você aumentar a segurança desse objeto, dele ficar mais encapsulado. Beleza, então private é has_pin status change e send_pin status, tá? Com esses argumentos aí. Bom, então criei. Agora, o que eu vou fazer? Até eu coloquei, gente, eu sempre ponho aqui os comentários de verde, né? Quem conhece a minha forma de trabalhar. Então aqui, o que eu estou fazendo? Remote Client, Remote Client. Eu estou implementando o construtor da classe. O que eu tenho de argumento aqui? Eu tenho PN e eu tenho PC, que é pin numbers e pin count. Aí lembra que eu expliquei lista de inicialização, cara? Porque se o cara lê isso daqui, é de dar nó na cabeça, eu sei, cara. Falar lista de inicialização, Fernando, parece uma chamada de função, que negócio é esse, cara? Estranho. Então, mas isso aqui em C++ faz com que a compilação faça muito mais rápido do que eu fazer pin numbers, PN recebe pin number, sabe? Então, assim, é uma maneira otimizada, porque o compilador vai entender que ele vai otimizar esse negócio. Bom, para cada pino eu tenho pin count, né? Então, para cada pino eu faço lá. Lembra que eu criei uma estrutura pin, um struct pin, né? Então eu vou lá e eu crio uma estrutura de pin
E aí eu pego lá e carrego pin number igual a quem? A pin numbers de I. Por que que é de I, gente? Por que que é de I? Porque pin numbers é um array, entendeu isso? Ele é um array. E eu tenho o índice I aqui, que depois vou incrementar, né? E aí, pin mode, eu dou pin mode de pin number, vírgula input. Por quê? Pô, o cara é um cliente, eu vou apertar uma tecla, e uma tecla é input, né? Então a tecla input de pin number, beleza. Aí eu dou pin status igual a low, porque eu sempre inicializo ele com low, né? E depois eu adiciono ao vector, né? Pins.pushback pin. Ou seja, eu vejo quantos pinos que eu tenho lá na minha lista e eu vou sempre colocando para o final do vector, entendeu? Então, isso daí, é por isso que é fácil. Esse método pushback, isso daqui é método do vector, tá? Acho que vale a pena ter uma aula só de vector, né?